Convidado. O presidente angolano João Lourenço efetua desde hoje uma visita oficial de 2 dias à Alemanha a convite da chanceler Angela Merkel. Na sua terceira viagem oficial à Europa, depois da França e Bélgica, João Lourenço viaja com uma importante delegação que inclui 9 ministros e representantes de 50 empresas privadas e 27 estatais. O cidadão angolano Tekan Tu reside há 35 anos na Alemanha, onde fundou o partido ARDA, Ação pelo Reforço da Democratização em Angola, que está neste momento em processo de legalização junto do Tribunal Constitucional no seu país e com o qual pretende candidatar-se às eleições presidenciais de 2022. Tekan Tu considera que João Lourenço tem tido um desempenho positivo, embora não tenha conseguido ainda livrar-se dos corruptos, mas sente-se excluído por ter sido convidado pelo governo alemão e não pela Embaixada de Angola para o encontro do presidente com a comunidade angolana residente na Alemanha, como começa por referir. Eu fui convidado, mas quem me convidou foram os alemães. Quer dizer, recebi um convite da parte do governo alemão, sim. E a seu ver, por que não foi convidado? Porque não é membro do MPLA? O que aconteceu é aquilo que estamos a protestar. A Embaixada de Angola deveria, na verdade, convidar a comunidade angolana em geral. E eles convidaram os militantes do MPLA na Alemanha e a organização feminina também do MPLA com o nome da OMA. Então, a Embaixada convidou essas pessoas e chegaram a 3 dias em Berlim, foram hospedados nos hotéis. Para nós foi uma exclusão dos angolanos em geral que vivem na Alemanha. O senhor há 35 anos a residir na Alemanha deve fazer parte dos chamados Majermens, que, malgrado o acordo de 2011, continuam a protestar para que lhes sejam devolvidos os 60% de salários que regressavam a Angola. Não faço parte dessas pessoas, mas defendo essas pessoas que trabalharam na ex-República Democrática Alemã, mas não faço parte desse grupo. Eu cheguei aqui nos anos 83 como asilado, porque foi um momento mais crítico em Angola, onde havia muita guerra. Então, eu cheguei aqui com 17 anos de idade e preferi fazer o pedido de asilo político. O presidente João Lourenço, nesta que é a sua terceira viagem à Europa, depois da França e Bélgica, tem sido criticado pelo luxuoso avião em que viaja, alugado à China, por quase 70 mil dólares a hora. O senhor teve a ocasião de ver esse avião? Ver assim não preciso, porque não tinha acesso de chegar dentro do aeroporto, mas a realidade é que onde o governo angolano fala da crise econômica, ninguém pode entender que o próprio presidente da República possa usar os aviões mais caros do mundo. O próprio presidente tinha dito que devemos reparar o que estava mal e nós todos estamos a acompanhar essa filosofia, mas só que na prática as coisas estão a ser mal feitas. Esta viagem tem um cariz sobretudo económico. O presidente viaja com 9 ministros e várias dezenas de empresários para apelar ao investimento alemão e ao setor privado em Angola. Dessa parte econômica é uma parte muito positiva. Prefiro falar mais em nome do meu partido, ARDA. Nós apoiamos este projeto todo, nós apoiamos as ideias do chefe do Estado angolano, só que na realidade o próprio chefe do Estado continua a trabalhar com os chamados corruptos. Os corruptos de ontem, eu não acho que eles já mudaram rapidamente. Nós estamos a reclamar também que o presidente possa nos dar a oportunidade, nós que estudamos aqui fora na Alemanha, que temos outra consciência, por exemplo, de trabalhar, o saber fazer que nós aprendemos aqui na Alemanha, podemos praticar isso no nosso país. Nosso protesto é no sentido de ele nos dar a oportunidade de trabalhar um dia ou outro em Angola. Seria muito bom para o nosso país, Angola, e para nós, os angolanos da diáspora. Estava-me a falar há pouco de abertura económica de Angola e do seu eventual desejo de investir no seu país. João Lourenço, entre outras leis, fez adotar a nova lei do investimento privado, segundo a qual já não é preciso ter um sócio angolano no país, e baixou o fundo necessário para a criação de empresas. Parecem-lhe boas medidas isto para atrair investimento estrangeiro? Sim, foi uma boa ideia da parte do executivo angolano, sobretudo do presidente da República, João Lourenço, porque no passado os estrangeiros tinham problema para investir em Angola, porque os angolanos muitas vezes travavam esse negócio.
a fim de ele aproveitar na pessoa que chegava no país para investir. E neste momento eu acho que assim que os próprios cidadãos estrangeiros vão ter a oportunidade de se candidatar no mercado angolano, isso seria já, quer dizer, um bom passo para ele. Por exemplo, os empresários alemães não se confiam à toa. Então, essa oportunidade, essa nova abertura política e econômica de Angola permitirá aos alemães de se confiar mais nele próprio no que estão a fazer. Existem cerca de 30 empresas alemãs com sucursais em Angola, mas o volume de negócios entre os dois países é baixo, rondando os 500 milhões de euros por ano, sobretudo com a exportação de petróleo angolano para a Alemanha. Que domínios acha que poderiam interessar os investidores eventuais alemães? Turismo, por exemplo. Angola merece ser um país turístico, só que, na realidade, os que estão a dirigir o país, muitos deles pode ser que não entendem bem como a melhorar esse domínio. Eu, por exemplo, eu já tinha muitas iniciativas com muitas empresas alemãs, já tentamos muitas vezes convencer os que estão no poder para nos dar algumas aberturas, mas até neste momento não foi possível. Da minha parte, até estou pronto para pedir uma audiência com o Presidente da República, a fim de eu levar um projeto turístico que nós temos com os alemães, de ver como ajudar o nosso país a desenvolver economicamente. O problema em relação aos países ocidentais é a enorme burocracia necessária em Angola para dar qualquer passo administrativo, bem como a corrupção que João Lourenço, malgrado o seu discurso, não conseguiu abrandar. O problema da corrupção em Angola é muito sério, porque a corrupção tem o poder de travar a nossa economia. A maioria dos que estavam no poder usava abusivamente o dinheiro do país, e isso faz que o próprio João Lourenço, que acabou de chegar no poder, está com muita dificuldade de equilibrar a situação econômica do país. Muitos deles puseram os dinheiro aqui fora, na Europa, nos Estados Unidos, em muitos países, isso que nos dificulta. E nos paraísos fiscais? Sim, tem, mas vocês conhecem a realidade angolana. Eu muitas vezes digo, não sei com quem que eu posso confiar em Angola, porque o problema é que a crise econômica enfrenta todo mundo. Antes de dar um bom passo à frente, muitas vezes tem que pagar uma gasosa. Quer dizer, a começar na recepção, tem que dar qualquer coisa até subir. E a burocracia que acompanha cada dia mais, eu acho que o presidente João Lourenço precisa trabalhar com as pessoas conscientes. Se eu falo dos angolanos conscientes, nós que ficamos mais tempo aqui fora, bem que somos africanos, mas eu tenho a fé e a confirmação que o que nós aprendemos aqui fora nos permite ser mais confiantes, nos permite a não trair a economia do próprio país, porque nós que vivemos aqui aprendemos as boas linhas europeias, e espero também da parte do presidente que ele possa trabalhar com as pessoas conscientes. Como é que o senhor reage às declarações do embaixador de Angola em Berlim, que diz que há mais de 6 mil angolanos inscritos no consulado e que a grande maioria vive da segurança social alemã e estão no desemprego? O embaixador cometeu muitos erros diplomaticamente. O embaixador chegou na altura a nos considerar como kunangas. Kunangas significa os que não gostam de trabalhar. Considerou e minimizou os angolanos da Alemanha. Até me pergunto, como diplomata, como que ele poderia dizer algo tão negativo desse gênero. Eu vivo aqui há 35 anos, sou inscrito como o 12º angolano, número 12 dos angolanos cá na Alemanha, que chegou nos anos 83. E a partir daquele ano até hoje, temos mais de 25 mil angolanos. Se falamos do estado Nordrhein-Westfalen, Renania do Norte, onde eu vivo há 35 anos, aqui vive mais de 8 mil angolanos. E em Berlim vive mais de 3 mil angolanos, e também os outros estados como Baviera, Baden-Württemberg, vive mais angolanos. Então nós, os angolanos da Alemanha, pedimos a este embaixador de consultar melhor os dados dos angolanos cá e de se controlar com as palavras, porque nós não podemos aceitar que haja um angolano entre os angolanos que tenta minimizar o outro. O embaixador, o dever diplomático dele deveria
ser de juntar a população angolana, não é de separar, não é de minimizar. E se ele está a criticar os que vivem aqui, que vivem muito mal, então falamos dos que estão no terreno. O que é que ele já conseguiu fazer para os angolanos que vivem em Angola, sem ajuda social, sem qualquer ajuda do governo, que sobrevive dia a dia com muita miséria? O que ele está a fazer humor, está a fazer ironia aos angolanos que não têm nada. Será que ele esqueceu o que essa população já teve como sofrimento na vida? Não, isso é injusto. Nós vamos protestar, vamos pedir ao Presidente da República de analisar esse caso a fim deste embaixador seja afastado aqui na Alemanha, porque nós, os angolanos da Alemanha, não podemos aceitar de ser os minimizados. E também havia um ponto onde nós da ARDA ainda continuamos a reclamar a questão do direito de votos. Há países em África como Moçambique, como Cabo Verde, os cidadãos dele que vivem na diáspora têm direito de votos. Mas no nosso caso, os angolanos de diáspora não têm direito de voto. E eu, Tecantu, o líder da ADA, estou a insistir, estou a pedir no governo angolano de criar um mecanismo a fim que os angolanos possam ter o direito de voto fora do país, porque eu sei que serei também o candidato nas próximas eleições presidenciais de 2022. Tecantu, fundador do partido ARDA, Ação pelo Reforço da Democratização em Angola, residente há 35 anos na Alemanha, foi o nosso convidado esta quarta-feira. Convidado.